Que foi para você esse momento, você chegar ali naquele símbolo, onde tantos jogadores já foram lá comemorar, o próprio Rogério foi lá quando parou também, e essa homenagem toda que a torcida faz para você ao longo dessa semana, não só ao longo dessa semana, mas ao longo desse ano todo? No, é impossível de eu expressar para você com palavras a emoção que os torcedores, os companheiros, o pessoal da UCT me fez vivir estes dias. La verdad que un orgullo y unas sensaciones que nunca había experimentado en toda mi vida, de gratitud, de realización, de conciencia tranquila, de ter feito todo lo que podía hacer no futebol en San Pablo y que ese trabajo tenga recolhido seus frutos, principalmente con el reconocimiento del personal que me rodea, que siempre falo que es lo más importante, ¿no? Quien trabaja con vos, quien está en el día a día con vos, quien sufre y disfruta con vos, es lo más importante. Vos hacia afuera a veces es un producto real, a veces mentiroso, mas lo que no mente es el día a día ahí. Y bueno, en ese entorno, en esa intimidad, estos días San Pablo me fez sentir a persona mais feliz do mundo e vou ser sempre grato por isso, né? O que fica para você do São Paulo? O que é o São Paulo para você? O clube que me mudou minha vida como pessoa, como ser humano e como profissional, que me abriu a porta com 21 anos, que teve paciência em seu momento, que soube ver em mim coisas que talvez ninguém veia. Eu cheguei à seleção do Uruguai gracias a São Paulo, né? Eu de São Paulo fui na seleção uruguaia, que fiz uma carreira também de 11 anos na seleção, 10 como capitão. Fui a Europa, solucionei minha vida econômica gracias a São Paulo. Então, que posso falar, né? Sou grato eternamente e como sempre falo para a torcida, obrigado por tanto e perdão por tão pouco, né? Tá certo, a torcida aí gritando o nome do Lugano bastante. Viraram os dois, por sorte, né? Tá aí o Lugano. Aplaudidíssimo aqui. E os torcedores que ainda ficam aqui no estádio gritam aí o nome do lugar. O mundo é seu, torcedor tricolor! Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Mas a paixão da minha vida é jogar futebol no São Paulo. E só não falo palavrão porque eu sou um profeta, mas aqui é São Paulo. E começa agora mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Salve, salve torcida tricolor, começando mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. Começando mais um programa de número 36 e chegamos no momento onde acabou a temporada de 2017, acabou o Campeonato Brasileiro. São Paulo não caiu, como muitos rivais torceram aí, fizeram sites com contagem regressiva, então chupa antes. E é isso aí, vamos falar um pouquinho aí desse final de campeonato. Mas antes de começar, bora apresentar a galera da bancada de hoje aí. Tem que cantar a musiquinha do Presida, né? O Presida voltou. Gil, você coloca de fundo aquela multidão, 60 mil pessoas assim. Ah, Presida! Tá chovendo aí! Salve nação tricolor, Presida na área. Saudade de participar desse programa maravilhoso, com o Ibope espetacular, né? Passando até o programa do Silvio Santos, as noites aí de segunda a segunda. Mas graças a Deus que acabou esse ano de 2017. E agora é focar em 2018, porque na minha opinião 2017 foi um ano horrível. Ei, salve, salve. William na área. Finalmente acabou esse inferno que foi 2007 para o nosso São Paulo. Agora é já nessa primeira semana já estruturar e saber quem fica, quem sai e fazer um 2018 muito mais forte, deixar São Paulo um pouco melhor, dar mais emoção à nossa torcida. É nóis, vamos lá. Foi só eu que entendi 2007 ou mais alguém? Não, ele falou 2007 mesmo. Foi 2007? Não, fala de novo então, Gil. Não, vai ficar esse. 2007? Campeão.
É que eu dormi. Não, 2007 foi bom pra caramba no Corneta. Pô, faz tempo que a gente não tem ano bom, você fica cornetando os que a gente tem. É que eu dormi no último jogo. Foi mal. Fala galera, aqui é o Newton. Vamos falar de São Paulo, falar desse ano que foi complicadíssimo. Da despedida de Jos e todos os temas aí que fazem a gente gostar de falar de São Paulo. Fala galera, André do São Paulo Mais. Realmente, ano complicadíssimo. As melhores coisas aconteceram no final do ano, quando a gente descobriu que não teria mais Denilson, Marcinho, Denis, toda essa cambada no time. Agora não adianta nada mandar essa galera embora e começar a contratar tudo errado de novo, né? Então que seja um planejamento decente. Não sei que esperava muito dessa diretoria, mas vamos lá, com fé. Clube da fé, né? Até nisso a gente tem que ter fé. Contratação decente para o ano que vem. Então eu sou o Gil, vamos falar de São Paulo. As tuas glórias desde o passado. Antes de começar a falar, eu queria já dizer que a única coisa que eu queria falar do jogo de ontem, né, estamos gravando na segunda, o jogo foi ontem, São Paulo e Bahia, é que boa sorte ao Brenner, que tá subindo aí na base, fez seu primeiro gol ontem, e é nossa esperança aí, né, de tempos melhores. E também a torcida, 60 mil no estádio, completamos 1 milhão, 1 milhão e 9 mil e alguma coisa nesse ano, 2017, é uma marca muito boa assim pra gente, um recorde do São Paulo. Porém, outros times conseguem isso todo ano, né? Então, nossa torcida deu uma evoluída esse ano, mas, né, a gente tava pra trás meio nesse quesito. Então, é motivo de se comemorar, porém, com aspas. E o nosso Jos Lugano também, que fez seu último jogo ontem, eu confesso que eu fiquei emocionado, assim, a despedida dele, um cara ferrado, assim, um caráter enorme, um cara que não quis nem uma despedida, foi oferecido uma despedida pra ele falou, eu vi a entrevista dele com o André, como é que chama o cara? André Renner? André Hernan. Achei bem legal, assim, ele falou, não quero um jogo de despedida porque eu teria vergonha, porque o Raí não teve, o Careca não teve, Dario não teve. Então por essas e outras assim que a gente vê a índole do cara, né? Mas então deixando esses 3 fatores assim que foram bem legais assim de ontem, deixando esses 3 fatores de lado, acho que a gente não tem muito motivo para comemorar não, né? Até só pela abertura aí de cada participante do programa de hoje já deu para ver que esse ano foi, poucas palavras, uma desgraça, né, cara? A única coisa, o único fator desse ano que, na minha opinião, talvez vocês podem ter outra opinião aí, mas na minha opinião o único fator desse ano que merece os parabéns mesmo, assim, 100%, é Hernanes. De resto, nada, cara, nada. Né? Mas o Petros, o Jusilei, não sei o que, beleza, são caras bons pro elenco, eu quero pro ano que vem, mas 100% mesmo é só Hernanes, cara. Só Hernanes, nem Rogério Ceni, nem Dorival. Sei que teve muita gente ali que tentou agregar, que vai agregar o ano que vem. Outros vão embora, graças a Deus. Mas esse ano é Hernanes e nada mais, cara. Esse ano terminou o jogo ontem. Eu não sei se foi juntando a tristeza assim da despedida do Lugano. Eu fiquei bem triste assim de pensar nesse ano que a gente passou, cara. A gente brigando pelo rebaixamento. E já não é o primeiro ano, é praticamente o 3º consecutivo, né? Esse com mais vontade de cair, parece, né? 3º ano consecutivo brigando pelo rebaixamento. Uma diretoria que só fez merda o ano inteiro. Mas trouxe Hernanes, trouxe Petros, trouxe Prato. Trouxe, mas a diretoria acertou? Nessa parte acertou. Mas se a gente parar pra analisar, pra cada acerto tem no mínimo 3 erros. Ela trouxe o Prato, só que trouxe também Marcinho, Morato e aquele cara que só se machuca. O Michael. Trouxe o Hernanes, mas trouxe o argentino também que não joga. Já nem lembro, os caras não entram que eu nem lembro o nome deles mais também. O Jonathan Gomes. Jonathan Gomes. Trouxe o Arboleda, só que junto trouxe Aderlan, trouxe Douglas e trouxe... quem mais? Bruno Alves. Então acertou, mas pra cada acerto ali tem no mínimo 3 erros, cara. Então
E contratou o Edmar, hein, cara. Puta, que é pra ferrar. É que eu parei de falar. Se eu continuo, a gente é mais meia hora aqui. Então eu tô muito triste, assim, de verdade mesmo, decepcionado. Não sei se é porque agora acabou, aí acabou aquela euforia já. Eu lembro que eu fiquei emocionado naquele jogo contra o Botafogo, que a gente virou a reestreia do Hernanes e tal. Puta jogaço, comemorei como se fosse título, mas se eu paro pra pensar hoje, dá até vergonha, cara, porque era um jogo que a gente tava querendo sair da zona de rebaixamento. E sem contar que pior que isso ainda, essa fase do São Paulo tá tão ruim nos últimos tempos, não é nem nesse ano, mas nos últimos tempos, que esse ano, a única coisa que a gente tem ainda pra jogar na cara dos rivais é a nossa tal hegemonia, né? Nossos títulos, nossa história. Mas aos pouquinhos a gente tá ficando pra trás. Esse ano o Grêmio já se igualou a gente em Libertadores. Até então a gente era... Até 2012, 2011, a gente era o único brasileiro tricampeão da Libertadores. Aí o Santos igualou a gente, acho que foi em 2011. E 2012 foi o Corinthians, não foi? Não, 12 foi o Corinthians, é verdade. Então, 11 2014 foi... o Santos, né? Acho que foi 11, acho que foi antes. Mas bom que seja. O Santos igualou a foi gente. 2011. E agora o Grêmio, cara, igualou. Em contrapartida não. Também nós, que éramos o maior campeão brasileiro, tirando essa patifaria de fax, o São Paulo é o maior campeão brasileiro. E em questão de 4 anos, o Corinthians alcançou e esse ano passou a gente. Então eu tô tristaço de verdade, assim, muito chateado mesmo com a fase que esse time vem passando. Esse ano foi um teste pra cardíaco, assim. A gente tava em off aí falando de filhos, que o Milton aí, nosso amigo Milton levou o filho dele a primeira vez no estádio aí, cara. E eu tenho um filho de 6 anos, que esse ano, no primeiro semestre eu fui bastante no estádio e levei ele. No segundo semestre eu já tive uns problemas aí, não consegui ir muito. Mas no primeiro semestre eu fui e levei ele bastante. E eu ia, o São Paulo, e eu tirava foto, né, às vezes postava numa rede social. Só que a gente ia no estádio, São Paulo perdia ou empatava. Eu cheguei a ouvir no trabalho que meu filho é pé frio, né? É porque é difícil. Esse ano é difícil você ir num jogo que o São Paulo ganhar. Ganhou, né? Porque dá pra contar nos dedos. Então, o resumo pra mim desse ano, não só desse ano, mas desses últimos tempos é isso, cara. É decepção geral, cara. Decepção. Muita decepção com esse time, com essa diretoria, com alguns jogadores, não todos, né? Alguns vão embora aí, graças a Deus. Denis, quem mais que vai vazar aí? Renan também, que tava indo bem, mas começou a fazer com doce. Gilberto já foi embora, parece que já tá surgindo boatos aí que já vai jogar no Santos. Então, o cara que não quer jogar pode ir embora, cara. Vai na fé. Neilton também já foi. Fica aí. Bufarini é capaz de não voltar. Bufarini. Não, ele também, pode ir. Ele, o Bruno. Meu, vaza, cara. Vaza do São Paulo que tá foda, cara. Tá foda. E essa diretoria não dá pra. A galera grita fora Leco. Beleza, o cara é um puta do incompetente. Mas também não dá pra sair agora. Não dá pra sair agora. Vai sair, vai entrar quem? Não tem quem entrar no lugar dele agora. Infelizmente o cara, se ele não fizer alguma merda gigantesca, uma merda no quesito de roubar o clube, corrupção, fazer alguma coisa nessa parte de corrupção, ele vai ter que ficar. Então, ou que ele aprenda com esses erros, que não foram poucos desse ano, e melhore, ou a gente vai ter que aguentar isso, cara. Vai ter que ficar dependendo de Hernanes esse ano, no ano que vem do Kaká, no outro do Lucão. Mas tá nossa. Foda. Então, cara, só esse pequenino desabafo aí, porque eu queria só dizer que tá foda. Eu consegui fazer meu filho de 6 anos curtir este jogo e comemorar. E tem amiguinho dele que já zoa ele já, falando que o Corinthians é primeiro, que o Corinthians é não sei o que, é campeão. Então, não vou falar do jogo. Quem quiser falar do jogo aí, fala. Quem quiser responder alguma coisa que eu falei também. Não, eu quero só completar e falar, esse negócio de seu filho, mano, é engraçado, né? Porque é uma coisa que pega pra gente pra caramba, né?
Porque meu filho também tá com 7 anos e a gente foi um monte de jogo esse ano. A gente não perdeu nenhum jogo, graças a Deus, ou empatou ou ganhou, mas era assim, que foda que é você sair do jogo e ele, e aí, a gente saiu da zona de rebaixamento? E, porra, mano, eu cresci vendo meu time sendo campeão um ano sim, um ano não, 3, 4, 5 anos seguidos, e meu filho tava tendo que comemorar sair da zona de rebaixamento, sabe? E aí, como é que você faz um moleque se apaixonar pelo clube, assim? É o estádio, é o clima, é a paixão que a gente tem, passa. Mas não é fácil não, cara. E daí fica essas coisas. O Corinthians sendo campeão, e o amigo na escola zoa. E o São Paulo, o máximo que a gente consegue falar, a gente não caiu, olha que legal. Então é tenso, cara. Se a gente pensar, a gente tá falando dos nossos filhos, mas e como é que vai ser a torcida que tá crescendo agora? Na verdade não tá crescendo, né? Já saiu. Não tá, exatamente. Uma pesquisa aí que tamanho, a torcida do São Paulo foi a única que não cresceu. Até a do Santos cresceu, mas a do São Paulo não. Esse é o legado desses incompetentes pro São Paulo. O São Paulo vai ter um hiato de 10 anos, pelo menos, de crescimento de torcida. Mesmo que ele voltar a ganhar títulos no ano que vem, a gente perdeu uma geração aí que está entre 7, 8 anos e uns 12, 13, que provavelmente, se o pai não criou um laço afetivo do São Paulo com o filho, a gente perdeu essa criançada para os rivais, por causa desses incompetentes que passaram pelo São Paulo e pelos desonestos também. Então é lamentável. É como o Gil falou, a gente fica muito triste. A gente até às vezes pensa, puxa, a gente precisa parar de tocar nesses temas porque a coisa é tão pesada, né? A gente fica tão entristecido de falar dessas coisas, mas a verdade é que a gente tem que encarar o problema. Porque se a gente não encarar o problema não vai ser solucionado e aí vai ser daí para pior, né? É uma realidade muito triste mesmo, que a gente depende dessa turma para a gente fazer uma geração de novos São Paulinos. É complicado. Mas aí o Will e Milton, que tava no jogo ontem, se quiser falar do jogo aí, o que vocês acharam? Gil, ontem o jogo tinha um componente assim tão significativo pela homenagem da gente, torcedor, pro Lugano, que a disputa em si ficou em segundo plano, assim, a questão esportiva do jogo, sabe? Lógico que eu vi um Bahia muito bem arrumado, parabéns pro Carpegiani, o trabalho que ele tá fazendo ali, você vê que o time tem um sistema de jogar, tava sabendo o que tava fazendo, e eu vi o São Paulo disposto, querendo fazer o resultado, e mais uma vez a gente viu uma arbitragem predisposta a prejudicar o São Paulo, né? Mas, diante da última partida do Lugano com a camisa do São Paulo, tudo é tão pequeno para a gente falar da partida. Apenas ressaltar o gol do Brenner, que eu acho que vai trazer muitas alegrias para a gente se não for vendido precocemente. Mas ontem o jogo foi puro sentimento. Puro sentimento de encerrar esse ano maldito, de protestar, até com a nossa presença, protestar contra esses energúmenos que estão dirigindo o São Paulo. E homenagear esse cara que sempre respeitou as cores do São Paulo, esse exemplo de atleta, de homem também, um cara íntegro, né, cara? Um cara íntegro. É um cara que a gente tá falando de crianças aqui, quando eles entenderem um pouquinho, os seus vocês já podem falar. Tem muito a falar sobre os exemplos que o Lugano deixou. É isso que a gente busca do esporte, né? A gente inserir nossa criançada assim, num ambiente sadio, crescerem com valores. Ganhar e perder faz parte, mas atuar sempre de cabeça erguida e dar o seu melhor, né? É um exemplo assim maravilhoso e uma humildade que eu nunca tinha visto em ninguém que passou pelo São Paulo. Ninguém. O cara mais humilde que eu já vi, assim, impressionante, magnífico, sabe? Então, pra mim, o que fica do jogo é isso. Esse momento bonito que lá na frente a gente vai poder olhar para trás e falar, puxa, eu tava naquele dia, naquele jogo, na hora que ele recebeu aquele abraço no escudo. Cada torcedor que tava lá e quem não tava também, quem tava em casa, queria estar dando aquele abraço no Lugano.
Eu tenho um lugar, eu acho, como um dos maiores, ao lado do Rogério, como eu acho que um dos maiores ídolos ali. Eu sempre gostei do estilo dele, aquele estilo raçudo sabe, ou é a bola ou é o jogador, mas um dos dois não passa. Normalmente então, é o jogador. Normalmente é o jogador. E eu vi quando ele chegou ali, eu também, eu acho que como todo mundo, eu falava, tipo, quem é esse cara aí nas primeiras? Eu me lembro um lance que ele deu no meio do Diego em 2004, no Campeonato Paulista, todo mundo falava, esse Lugano aí é um jogador muito, muito bruto, etc. E ele foi se transformando ali chegou no final de 2004, já pegando a titularidade, em 2005 ele estourou, né? Assim, ver a despedida dele, eu ia ficar inconformado se eu não visse, né? Porque eu tentei comprar o ingresso e aí eu não consegui, e aí o São Paulo antecipou a data para abertura para não sócio, porque eu deixei de ser sócio esse ano. O São Paulo antecipou a data, e aí eu também perdi essa data, e só tinha ingresso caro, e aí eu comecei a ficar desesperado, aí eu fiquei mais desesperado, ou puto, quando eu vi gente vendendo ingresso que comprou R$1 a 70, 60 reais, aí eu... Filha da puta, né? Obrigado. Eu acho que aí eu ia falar isso agora, né? Então, eu mandei uma homenagem a um dos moleques que eu vi vendendo, mandei um pequeno texto, né, citando a mãe dele, o pai dele, a irmã, sim, mas foi uma coisa totalmente família. O tio. Sim, o tio também. A avó não, a avó eu respeito a avó dele. E aí eu fiquei puto por causa disso, e aí eu falei, cara, eu preciso nesse jogo, e aí tinha um amigo que tava vindo lá de São José pra ver esse jogo, e ele conseguiu um ingresso pra mim, e eu assisti ali da Amarela, eu não tinha, só tinha ido uma vez ainda, foi com o Gil, esse pé frio, a gente foi assistir um jogo lá da Amarela, então assim, se eu perdesse esse jogo eu ia ficar muito conformado, né? Então eu fiquei muito feliz ontem com o jogo, não me agradou o jogo, mas igual o Milton falou, o jogo ficou como segundo plano. Então todo o lance do lugar a gente estava aplaudindo ali da arquibancada, estava apoiando ele. Ele sofreu um pênalti ali escandaloso, eu tava louco pro juiz apitar, e ele bateu o pênalti e virar uma festa. Mas, enfim, é um cara que vai deixar saudade pelo caráter dele, né? Vai faltar um jogador assim no São Paulo. Hoje a gente não tem um jogador que braveja tanto igual o Lugano. Mas eu espero que sei lá, sabe, possa ver um jogador assim igual ele. Não um ex-jogador de São Paulo, mas um jogador da base. Eu vi várias homenagens de jogadores que eles possam se inspirar no Lugano e ter um pouco de 10% da personalidade do Lugano já vai ajudar bastante. Ao meu ver, 2017 começou já na base da ilusão, né? Como tem sido o São Paulino nos últimos anos. Florida Cup, não por ter vencido o Corinthians, mas pelo momento Ceni que estava vindo, eu botei muita fé, gostei muito da atitude do presidente, do Marco Aurélio na época, e comecei a imaginar que a gente poderia conseguir algo melhor pelo menos esse ano, né? Mas com a eliminação, acho que a gente fez um bom Paulista. Acho que a gente jogou um futebol muito bonito, talvez o melhor futebol do Campeonato Paulista. Tivemos várias falhas, mas era um processo ali que o Rogério estava tentando implementar no seu estilo de jogo, né? O momento que a gente passou de tomar muitos gols foi pelo estilo que o time estava se adaptando a jogar, algo muito agressivo, e a gente estava cagando e andando se tomava 2, 3 gols, porque o que a gente queria realmente era ver o time jogar do jeito que estava jogando. A gente já estava um pouco iludido nessa fase do Paulista, e quando chegou o Prato e Jusilei, a ilusão aumentou mais ainda, e não adianta nem o São Paulino falar que não ficou iludido naquele momento, que ficou, porque a gente estava com um time muito bom. Até então, acho que só o David Neres tinha saído, mais ninguém. E o David Neres não era nem titular, né? Tava vindo jogando ali, alternando. Claro, era uma promessa, mas estava alternando. E então todo mundo ali naquele momento ficou, caramba, agora acho que vai. E aí começou, aí teve a eliminação ali pra galinhada, uma eliminação que
foi, né, sei lá, pra mim foi pipocada mesmo. E logo em seguida já começou a vir aquele momento conturbado, né? Eliminação em Copa Sul-Americana, eliminação em Copa do Brasil e um vexame, né? Porque pra mim o maior vexame da história do São Paulo foi essa eliminação contra o Defensa e Justiça, um time amador praticamente. Pra mim é o maior vexame. E ali começou a cair, sabe? Aquela máscara que a gente viu do clube, dos dirigentes. Começou a cair tudo aquilo, aquela montagem que eles fizeram na cabeça do torcedor. Começaram a vender todo mundo, a lucrar e não repor a altura. Chegada de Marcinho, Morata, jogadores até desconhecidos. Denilson e Maicon, Tomás, né? Contrataram um jogador porque fez um bom jogo contra o Palmeiras, sabe? Sem critério algum. Aquele pessoal do analista de desempenho lá, porra, sei lá o que esses caras vê nesses malucos aí. E a coisa começou a desandar. Começa o brasileiro muito mal, começa a perder, sobra pro treinador, claro, né? Pro auxiliar. Aí a culpa é do auxiliar porque ele é inglês, o outro é porque é alemão, o outro é porque é a puta que pariu. E começa sempre culpar, começa aquela rotina, né, de todo time. Nunca sobra pro jogador, nunca sobra pro dirigente, sempre sobra pro técnico. E aí riscaram assim, pequeno, né, porque foi bem pequena mesmo, mas riscaram um pouco o nome do Rogério com a torcida ou com parte da torcida. Até hoje eu vejo alguns torcedores botando culpa nele. É a grande minoria, né? Mas colocam. E em seguida começou uma breve reação, mas uma reação que já era tardia, né? Já era um momento em que a gente não poderia sonhar muito alto. Até aquele jogo com o Botafogo ainda no turno, né? No primeiro a gente ficou também um pouco iludido ali, achando que ia dar. Mas a gente viu que a força do nosso elenco e o momento que o Dorival veio, que ele pegou pouco tempo, não ia ser suficiente para livrar ou para chegar numa posição melhor. Mesmo assim, ainda acho que um time como o São Paulo, esse time atual, era no mínimo para estar entre os 6 primeiros. Esse time do São Paulo de hoje, com todas essas cacas que tem lá dentro, era no mínimo para estar em 6º lugar. Com um time bosta desses aí que está disputando. Uma prova que a incompetência foi gigantesca. A Chapecoense perdeu o time todo numa tragédia. Os caras, mesmo demitindo 2, 3 técnicos neste ano, ainda tiveram forças suficientes para conseguir se classificar para uma Libertadores. E hoje eles estão classificados, se eu não me engano, direto para a fase de grupos, se eu não me engano. Então mostra um pouco mais da incompetência do que foi o São Paulo. A única coisa boa, na minha visão, é claro que foi a torcida, levar mais de 1 milhão de pessoas pro estádio numa crise do jeito que foi. Eu acho que o torcedor São Paulino agora, eu não vou dizer que foi bom, né, porque eu não sou daquele tipo de pessoa que acha que é bom cair. É bom você cair pela 2ª divisão, porque seu time volta forte no outro ano. Isso aí pra mim é balela. Mas eu acho que foi bom ter passado por isso somente por uma coisa. O torcedor São Paulino entendeu realmente que isso pode acontecer com a gente. Esse problema de cair para uma Série B pode acontecer com a gente. Então o torcedor, ele entendeu e falou, cara, se eu não for pro estádio, o meu time vai cair. Porque os caras já são ruins. E não vê ninguém no estádio, então eles não vão ter força. Então a torcida conseguiu passar isso. E a união da torcida, né? Não foi porque o ingresso era barato, foi porque realmente o torcedor queria ir pro estádio. Então acho que esse foi o único ponto-chave do ano. Agora, claro, teve o complemento ali que foi o Hernanes. Você estava falando ali no começo do programa que era só o Hernanes. Eu acho que não. Eu acho que um trio ali, um trio foi muito importante para sustentar a crise interna. Que foi um quarteto, né? Vou colocar o Lugano junto. O Lugano ali na parte estrutural da equipe, emocional, de segurar as pontas por ser o líder. Eu acho que o Prato exerceu uma liderança muito importante, apesar dele ter passado por um momento ruim, mas ele começou muito bem. O Hernanes, por ele ser um ídolo também,
e um cara que chegou fora de série, um craque, né? E eu ainda falei, quando ele chegou, falei, pro nível do futebol brasileiro, o Hernanes vai ser o craque do Brasileirão. Fácil, porque o nível do futebol brasileiro é muito ruim. E o Petros, cara, eu acho que o Petros, ele não pode sair dessa lista. Muitos jogos, mas muitos jogos também, ele foi extremamente importante. Talvez ele não fez gol, mas ele se doou muito, ele foi muito tático, ele foi muito importante também no espírito. Aquele fiozinho de esperança às vezes que a gente tinha contra o Vasco, acredito que muito da vitória foi por ele. Contra o Vitória, acredito que muito da vitória foi por ele. Então, sim, esses 4 jogadores foram muito importantes nesse ano. E esse é o resumo, sabe, que eu tenho desse ano. Foi um ano muito ruim, muito bosta. Eu espero realmente que os diretores do São Paulo, eles tenham na consciência que foi por um triz que a gente não caiu. Foi a pior campanha da história do São Paulo e que a gente precisa melhorar. Talvez não necessariamente ser campeão já em 2018. Talvez não, às vezes não vai acontecer. Mas a gente quer ver pelo menos uma mudança, sabe? Algo que nos dê uma luzinha no fim do túnel. Que a gente possa imaginar que daqui pra frente as coisas vão realmente melhorar. Porque a torcida já abraçou. Então a gente já vai ter o estádio lotado sempre. Não vai ter esse papo de modinha. Os modinhas vão colocar lá sempre 40, 50 mil pessoas por jogo. A gente precisa ter um time competente e uma diretoria competente para fazer isso. Então, esse é o meu resumo. A gente tem que apagar. E aí vocês estavam falando também de... tá acabando os argumentos. Realmente, para mim é até mais difícil, porque eu faço na internet... Tem um canal agora lá e a página que a gente faz zoeira contra rivais. Tá até difícil arrumar argumento, cara. E olha que a gente tem muita coisa. Mas tá difícil a gente arrumar um argumento. Às vezes a gente coloca uma piada lá na página. Já até o próprio torcedor de São Paulo comenta lá embaixo. Pô, cara, a situação que a gente está querendo zoar os caras. Entendeu? Quer queira, quer não. Eles têm razão. Porque... time grande não cai, beleza, time grande não cai. Mas daí o cara fala, mas eu sou heptacampeão brasileiro. E aí? Mas eu tô indo agora eu sou tricampeão da Libertadores, o gremista. Então tá acabando os argumentos, cara. Aí uma hora a gente vai ficar pra trás. Caramba. Então a gente precisa colocar isso na cabeça e entender que o soberano já não existe mais, cara. Eu acho que a partir do momento que a gente tirar da cabeça esse negócio de soberano, eu acho que as coisas... Eu digo a gente, né? Tô pensando ali no caso da diretoria. A hora que eles tirarem da cabeça que o soberano não existe mais e que a gente pode sim ser só um clube dos 12 grandes, não vai ser mais o maior clube do Brasil, e eles têm que começar a entender que a gente vai perder esse posto e a gente não pode. A gente é muito grande e a gente tem tudo, tem uma estrutura das maiores do mundo, então a gente tem tudo aí para conseguir voltar a ser o São Paulo tricampeão do mundo, tricampeão da América. Mas eles têm que botar isso na consciência, cara. Porque eu não quero voltar a sofrer em 2018, do jeito que foi 2016, 2017. As únicas vezes que eu fui no Morumbi, infelizmente, foi em momentos ruins. 2016, 2013, em 2006. Foi as únicas, todas as vezes foi em jogos ou que São Paulo estava muito mal ou que perdeu. Então, é complicado. Mas é isso aí. Mandar um abraço para todo mundo aí que está nos ouvindo. Pedir perdão porque eu vou ter que sair já. E um beijo na bunda do Beto, que a bunda dele é peluda, mas eu gosto. E até mais. Não, faltou uma homenagem. Faltou só uma homenagem. Eu queria agradecer ao nosso ídolo, né? Claro, como que eu vou me despedir do programa e não agradecer a esse ídolo eterno, cara que participou aí, fez parte da história do São Paulo. A gente tem que reverenciar esse cara. Muito obrigado, Denis. Você foi um mito. Talvez ali muito próximo do Rogério Ceni. Salve aí. Muito próximo. Sempre foi o primeiro reserva. Né? Você acredita que eles têm 173 jogos, cara, pelo São Paulo? Eu achei que ele tinha uns 12. Eu também quero deixar meu muito obrigado pro Denis. Denis, muito obrigado por estar indo embora. Eu quero deixar muito obrigado pra ele, mas é sincero, cara, é sincero. O cara é ruim, cara, mas ele gosta de São Paulo. Quando a pessoa gosta de São Paulo, eu Você viu uma foto dele hoje? Fechou meu fim de ano mais feliz indo embora. Não, tá bem. Ele é ruim. Não, eu já tô começando a gostar. Mas eu já tô começando a gostar que já tem 5 que já tá indo embora, né?
Me ajuda a lembrar aí, é o Denis, Marcinho, é o Denilson, Gilberto já foi, é o Marcinho, Gilberto, falta um, são 4. Tem mais um, o Tomás, né? Não, o Tomás não, ainda não foi. Então, até agora acho que são 4. Esses 4, pra mim, são ruins. O Tomás, o pessoal fala, Tomás, não sei o que, mano, contrataram o cara porque ele fez um jogo bom na Libertadores, só isso. Não é bom, do nível do futebol brasileiro, ele é ruim, ele é mais do mesmo, o problema é só. Mas ele é mais do mesmo, o Marcinho é mais do mesmo, o Maico é mais do mesmo também, Buffarini é uma ilusão, que é um desgraçado. A maldição do soberano aí. A maldição do soberano. Esse é um desgraçado. É tudo mais do mesmo. Esse Edmar é ruim pra cacete, sempre falei. Edmar, concordo. Acho que o Reinaldo, sem uma perna, ele joga melhor que o Edmar. Passa, falou pra vocês. Falou, presida. Só pra pegar rapidinho, 2 segundos só, o gancho que o presida falou, que ele não tem mais argumento pra zoar. Aconteceu comigo hoje, cara. Eu recebi um negócio do Palmeiras, uma zoeira, nem lembro o que era. Eu falei, vou jogar num grupo que eu tenho lá, né, do trampo. Só que na hora que eu fui compartilhar lá, eu parei. Eu falei, não, melhor não, cara. Melhor não, que se os caras começarem a me zoar ali, eu já não tô muito. Sabe qual o problema, Gil? Os palmeirenses, santistas e corintianos estão se juntando, cara, hoje. Pra zoar o São Paulo. Virou o gosto do São Paulo. Zoar o São Paulo. Você viu no grupo que eu antigamente lá, minha mulher mandou, cara. Minha mulher me zoando. Ela nem assiste futebol e tá me zoando, cara. Então, antigamente era todo mundo zoando só o Corinthians, todo mundo zoando só o Palmeiras. Hoje é todo mundo zoando só o São Paulo. A gente foi zoado. A gente foi zoado esse ano pelo Defensa e Justiça. Acho que foi zoado pelo ano passado. Quem que a gente foi eliminado na Copa do Brasil? O Juventude, né? Juventude. Juventude. Isso. Tudo verde. A gente foi zoado pelo Juventude, porque o Juventude é campeão da Copa do Brasil. A gente foi zoado por uma pá de time pequeno, cara. Time que não tem história, time que foi rebaixado 3. Não, então, tipo assim. Mas esse negócio do Juventude, vocês lembram, cara? No Twitter eles colocaram assim, quando eles ganharam da gente, eles colocaram assim, prevaleceu a tradição na Copa do Brasil. Olha que coisa ridícula, gente. O Santo André, claro. Até o Ibis botou a manguinha de fora. Acho que a única vez que a gente não foi zoado numa eliminação, que foi uma coisa que me entristeceu muito, foi nesse ano, foi contra o Defensa e Justiça, que o Defensa e Justiça publicou no Twitter, que foi eliminado por um gigante da América, ou o maior da América, uma coisa assim. Tipo, eles mostraram respeito a gente, entendeu? Os caras de fora ainda respeitam muito São Paulo. Imagina, então você imagina na cabeça dos caras saber que o São Paulo não vai disputar a Libertadores de novo, pela segunda vez consecutiva. Então, isso aí também, outra coisa, hein? Já o São Paulo vai ser passado em números de participações em Libertadores. Se eu não me engano, o Palmeiras agora vai empatar com o São Paulo, ou vai ficar com 1 a menos. Mas até isso... Volta o que eu falei no começo do programa. Volta o que eu falei no começo, que a gente tá perdendo tudo, velho. Tudo, até a hegemonia. Se o Santos ganhar mais um título ou 2 aí internacional, já passa o São Paulo também como o maior brasileiro campeão internacional. Então a gente tá perdendo tudo, cara. A gente tá vendo o Corinthians sendo heptacampeão. Quando a gente foi ex, eles eram tetra, cara. Isso. Sabe? A gente era rebaixado, né? Não, a gente era bi. Então, em termos de Libertadores, a gente tem um exemplo muito sério, que é o Independiente da Argentina, que chegou em 7 finais, ganhou 7 Libertadores, e hoje está coadjuvando no futebol argentino, né? Até esse ano parece que vão chegar na final da Sul-Americana aqui, mas é um time que está assim, relegado ao esquecimento na Argentina. É um time que já foi um dos maiores e hoje é a terceira, quarta força fácil lá. Que eu citei no programa passado. O São Paulo já não é mais soberano, ele pensa ainda, né? Muita gente tem tanto torcedor é meio iludido, né? Torcedor em geral, não só do São Paulo. Mas quando quem contrata ou quem comanda pensa assim, esse é o problema, né? Então tem muita contratação que o São Paulo fez por impulso, por a torcida cobrar e pedir, por exemplo, Denilson.
O cara teve um desrendimento lá, viu uma oportunidade, trouxe. Edmar, terceiro reserva, estava na necessidade, foi e trouxe. O Marcinho eu não vou condenar, por quê? Porque veio do Paulista, e do Paulista ele serve para isso, serve como revelação. E testou um jogador. Então a gente vive numa coisa que a gente está assim, muito, esse ano não deu certo, mas é o São Paulo. São Paulo é soberano, é tricampeão mundial, daqui a pouco consegue se recuperar. E a gente já tá vindo assim, 2014 foi um ano atípico, que a gente ainda conseguiu fazer um bom time, mesmo com a volta do Kaká, que foi o que aconteceu com o Hernandes. São Paulo foi vice-campeão brasileiro, mas depois que o Kaká foi embora, o time já daí veio do 2015 em queda, 2016 foi horrível, e esse 2017 já foi um dos piores anos. Então assim, igual você falou, se mudar essa mentalidade, que o São Paulo já não é mais o soberano, tirar essa soberba e falar assim que o São Paulo é um time grande, mas não é o melhor time hoje. A gente entra aqui na capital, a gente é a terceira força, e pegar o estado, a gente é a quarta força. Eu acho que aí a gente começa a pensar, não pequeno, mas começar a falar assim, meu nível é aqui, eu preciso começar de baixo de novo. Igual você falou, não precisa ser rebaixado, mas você precisa começar de baixo e começar a crescer. Então, aceitar, pode completar. Will, exatamente nessa linha que você falou, ontem, após o jogo, o Gabriel Fuma da São Paulo Digital fez uma pergunta pro Lugano. Ele falou assim: Lugano, você viveu a melhor fase do São Paulo e talvez tenha vivido a pior fase do São Paulo. O que mudou? E o Lugano respondeu assim: o que mudou é que todo mundo evoluiu, menos o São Paulo. Sim, e é bem por aí. É isso aí. É isso aí, é isso aí que eu quis dizer. Isso, cara. Vocês lembram? O Rogério falou isso lá em 2014. A gente parou no tempo. E daí ele foi puta criticado porque ele falou que o São Paulo tinha parado no tempo. Exatamente. Muito boa lembrança, André. Então tá. Então vamos lá. Bola cheia e bola murcha. São Paulo 1, Bahia 1. 60 mil pessoas. Despedida de Jos Lugano. Will, diga aí. Mano, aí eu acho que pra ser justo, né? Bola cheia vai pro Lugano, não pelo jogo de ontem, mas pela toda a carreira dele. Então não tem muito o que falar, é só agradecer, né? Bola murcha vai ser pro Shailon. Não fez bosta nenhuma, não chuta no gol. Na hora que tem que chutar, passa pro lado. Não sei. Não sei se deve emprestar ele ou apostar dele em 2018. Dependendo do técnico, né? Se for o Dorival, vai continuar. Mas eu emprestava ele para algum time para ele fazer uma rodagem. Talvez pro Fortaleza lá. O técnico lá parece ser bom. Então bola murcha pro Shailon. Senhor Beto. Bola cheia e bola murcha. São Paulo e Casas Bahia. Bola cheia vai pro Jos, porque o Jos jogou o que ele sabe jogar, né? Bateu, reclamou e tomou amarelo. O de sempre. O habitual. E o bola murcha. Velho, acho que meu bola murcha vai pro Brenner. Porque o Brenner não deixou o Lugano bater aquela falta pra fazer o gol. Porra, velho. Não, eu queria o gol do Jos. Beleza. Milton, bola cheia e bola murcha. Bola cheia, pra mim ontem foi o Petros, que tá jogando muita bola. E bola murcha eu vou pro Dorival, porque novamente ele mostrou a maior deficiência dele, que é mexer no time. O jogo tava quente, tava pegado, e aí ele me pega e me coloca, faz 2 substituições ao mesmo tempo, totalmente desnecessário fazer aquilo daquela forma. E o resultado, um dos que ele coloca em campo faz uma falta desnecessária que vai resultar no empate do Bahia, né? Então, assim, falta de percepção de jogo dele é muito grave. Os jogadores têm falado que têm dado crédito para ele. O Hernandes falou bem dele, o Petros, o Jusilei, o Prato. Então, assim, alguma coisa de boa ele está fazendo ali. Eu acredito que seja no dia a dia. E no dia a dia os jogadores, ele ganhou a confiança dos jogadores. Agora, ele ainda continua mostrando a deficiência dele na hora que ele vai mexer no time. E é nisso que ele precisa melhorar, se ele quiser evoluir o ano que vem. André Renner. Renner, nossa. Ai, cara, eu vou
não tem como não dar o bola cheia pro Lugano, cara. Puta, é difícil. É um cara, é muito ídolo, né? E aí você pega a galera falando às vezes o Kaká tinha que vir porque ele é ídolo, o Kaká é ídolo. Mano, ídolo é o Lugano, a gente coloca no patamar, cada um no seu. E o Bola Murcha, cara, eu vou dar uma polemizada um pouquinho, porque Bola Murcha pra mim é quem vai abraçar o Leco no gramado, sabe? Véio, roubou minha fala, mano. Então, assim, desculpa, viu? Tranquilo. Depois de tudo que aconteceu esse ano, todas as palhaçadas, abraçar o Leco e agradecer, pra mim isso não tem mais Bola Murcha, cara. Tem... Nossa, é de doer o estômago, cara, de verdade. Isso aí. Então, bola cheia. Eu não vou dar bola cheia pro Lugano, porque o Lugano é praticamente o meu bola cheia da década. O cara é fenomenal. Já falei no programa anterior, ele é talvez nosso último ídolo remanescente aí. E o Bola Murcha, eu achei que ninguém ia falar, né? Já tava até ficando feliz, mas o André já falou. Também, eu acho que, assim, eu elogiei muito a torcida independente esse ano. Eu achei que eles foram em boa parte coerentes, assim, mas acho que na hora de cobrar tá faltando a cobrança, né? E eu sei que eles se defenderam bastante nas redes sociais hoje, né? De, vocês querem que a gente vai lá dar porrada? Não, ninguém tá falando isso, cara. A gente tá falando de cobrar. Cobrar, de ir lá, né? Falar o que tá errado. E ninguém quer bater, ninguém quer quebrar portão. Talvez uma pichadinha aqui. Não, mentira, tô brincando. Aí, mas dá aquela cobrada. E o que a gente viu ontem foi eu não sei se foi totalmente culpa dele, se foi o Leco que se aproveitou da situação. Já vamos deixar os caras fazer o barulho deles ali pra, né, pra tirar o foco e tal. Então, Bola Murcha ali, vai pra galera ali que abraçou meu beijinho no ar. Marca do pênalti, um passo depois da marca do pênalti, recupera o Positão. Olha aí o Brenner, vai ser colada, Petros vai colar, Brenner, bateu, gol! Rapaz! E sai o menino com todo sorriso e alegria de um garoto. Para tocada para ele por atrás. Bateu o zagueiro do Bahia todo ao mar. Ele estava dentro do gol. E a bola bateu na cabeça do zagueiro e entrou. Mas o gol vai ser dado para o menino. Abre o sorriso, garoto. Abre o sorriso, garoto. Que você está iniciando uma carreira. E pode ser o início de uma carreira de grandes conquistas, de grandes vitórias. Brenner, garoto tricolor, camisa 35. Uma menina, eu ficarei na sua torcida. São Paulo 1, Bahia 0. E agora, E é isso aí. E eu queria aproveitar já esse gancho, que esse seja o nosso próximo assunto aqui. Queria ver a opinião de vocês. O que vocês acharam aí dessa atitude da torcida independente aí? Já começo. Fique à vontade. Não, pode deixar. Quando a gente fez o último jogo contra o Curitiba, já começou o burburinho de rede social. Não, vamos protestar. O que o São Paulo fez, eu tenho uma experiência de marketing formada nisso, o que o São Paulo fez?
negociou com as patrocinadoras, baixou o ingresso, fez um monte de promoção, a torcida ficou feliz, certo? A torcida organizada, tanto a Dragões quanto a Independente, foram lá e fizeram reuniões com o São Paulo. Fizeram com a diretoria, fizeram com o Leco e etc. Então, ao meu ver, fazer um protesto, não era necessário, porque eu já tinha feito a reunião e estava de bom agrado, tá? E aí, só que ontem que pegou mal mesmo, foi lá abraçar o Leco e dar beijinho, etc. Aí eu falei, cara, tava indo tudo certo, a gente ia fazer uma festa pro Lugano, não ia ter nenhum tipo de manifestação ou de algum tipo de protesto, mas esse acarício, tirar foto com o Leco, abraçar o presidente e hoje falar assim, muito obrigado, Leco, aí eu acho que pegou mal. Eu acho que ficou aí, foi um grande erro deles. Não que isso vai tirar todos os acertos, mas foi um grande erro. Outro ponto é que muita gente, muito torcedor comum, né, que não é de organizada, ficou criticando, mas tem que protestar, que tem que protestar. Nisso eu vou concordar com a organizada. Quer protestar? Vai lá você. Eu não vi ontem ninguém com um protesto fora Leco, fora Pinote, fora outra coisa. Então a gente como torcedor comum fica cobrando muito de organizada. Não, tem que ir lá, tem que bater, tem que pinchar. E os caras estão certos. Eles foram hoje processados. Tem alguns torcedores que vão ficar um ano sem poder ir ao estádio por causa de briga. Então, nisso eu concordo com eles. Que não tem controle. Você sabe que não vai ficar um ano, né? O Brasil não tem controle de nada. O Brasil, a única lei que funciona é a lei do ex, né? Exato. Então, eu nesse fato eu concordo, sabe? As pessoas ficam cobrando, não, tem que ir lá, tem que falar fora Leco. Cara, pro Leco sair, igual a gente comentou, só se for um negócio de corrupção igual o Aidar. Fora disso, o Leco vai cumprir seus mandados e tá rindo de quem fica pedindo fora Leco. Isso só vai fazer burburinho, sabe? O conselheiro do São Paulo tem média de 70 anos. Os caras não tem Twitter, velho. Se você tirar assim dos 286, talvez 5% tem Twitter. Então, se você quer pedir fora Leco, vai lá no portão protestar. As organizadas, elas já pegaram o que ela queria, né? Que deu pra ver ontem pelos abraços e beijos do Michael, que ela já fez o protesto dela, já fez a reunião e já pegou o que ela queria, né? Acredito eu que seja um apoio financeiro pro carnaval. Então, assim, se você quiser protestar lá, vai lá na porta. Aí eu concordo com eles. Ponto. Mas você concorda que eles tenham que ir lá, agradecer, dar beijinho pra gente? Não. Isso aí eu discordo. Eu falei, eu discordei. E dar beijinho e abraço foi exagerado. Assim, porque eles mesmos falaram que a administração do Leco, rapidinho, Gil, só terminar. A administração do Leco foi uma das piores. Então, até antes de sair essas fotos que dando beijinho, eu tava concordando com tudo. Não precisava protestar porque era o último jogo do Lugano. Ia ficar totalmente sem Leco. Mas aí saiu foto dos caras abraçando o Leco, aí não, aí você caga tudo que você construiu. Sabe, você construiu um castelo e você mesmo jogou uma pedra e destruiu todo o seu castelo. Então eu discordo totalmente disso. Sabe, não é porque você tem um apoio que você não pode ir lá gritar, xingar o Leco. Isso. Eu concordo. Não tem Leco, que ser civilizado. não, mas o Pinote. Tem que ser civilizado. Eu me vejo na situação assim, se o Leco aparece na minha frente, eu ia pegar na mão dele, cumprimentar, tudo bom? Tudo bem, beleza. Mas eu ia olhar pra cara dele e falar, meu, você tá vendo a merda, cara, que tá acontecendo? Você viu a merda que foi esse ano, cara? E aí, cara? Isso é essa coisa, mas não carinhos, beijos, aí no outro dia obrigado. Sim. Nós te amamos. Não, então, isso daí, Gil, foi um grande exagero, sabe? Eu acho que não precisava disso. Eles fizeram duas reuniões com a diretoria e uma até o Lugano falou que foi muito necessária, que foi uma grande mudança pro elenco. Mas aí você chegar lá, obrigado Leco pelo Twitter, aí é obviamente que vocês se venderam. Ficou muito na cara, sabe? Que vocês estão recebendo algum apoio financeiro pro carnaval. Até o Leco, como a gentileza, abrir para as escolas de samba tocar o seu carnaval ali, tudo bem, mas agora você não precisa ficar lambendo o presidente que ferrou o ano do clube. Então eu concordei com eles até a entrada do estádio. Depois que eles deram abracinho ali, eles cagaram em tudo, todo o protesto, todas as falas, tudo que eles escreveram via Twitter, Facebook, nós vamos fazer o maior protesto. Cara, eles cagaram em tudo.
Eu só discordo disso. E eu concordo com eles em relação a como o pessoal pede cobrança. Não, você tem que ir lá e cobrar. Cara, eles são organizados, eles já conseguiram o que ele queria, que é o apoio do Leco. Agora, quem quiser ir lá cobrar do jeito que o pessoal quer cobrar, pinchar, bater e fazer o carnaval, vai lá, porque normalmente é sempre organizado que se ferra nisso. Então, nesse ponto eu concordo, mas o restante do eles cagaram. O que eu acho que eles têm que tomar um pouco de cuidado é que eles estão representando, teoricamente, o torcedor que não pode estar lá. Né? Então, é a organizada que está lá, não é o torcedor da arquibancada, não é o tiozinho que está ali trabalhando, não. É a organizada que vai representar. E o torcedor bota muita fé nisso, né? Bota muita fé na organizada, que eles vão batalhar, e eles estavam mostrando isso. E você falou perfeito, daí numa atitude dessa, eu falei assim, bom, os caras estavam fazendo isso por interesse do São Paulo, do torcedor, ou por interesse da escola de samba? Entendeu? Daí você tira a credibilidade de tudo que foi feito, né? Você joga, foi perfeito, tá? Joga um monte de coisa em cima ali e fala, acabou, mano, os caras não estão nem aí. A Independente e a Dragões viveram dois momentos distintos. Primeiramente, eu achei aquela reunião que eles fizeram uma coisa positiva e inovadora. Eu acho que foi um modo da torcida mostrar um apoio pro elenco importante, naquele momento que São Paulo estava na zona do rebaixamento. E eu vi com muito bons olhos aquela reunião, mesmo eles convidando alguns torcedores e tal, e fizeram uma reunião novamente agora, há uma semana atrás. Também vi com bons olhos. Inclusive eu fui convidado um dia antes da reunião e eu não pude ir por causa de questões de trabalho. Assim, essa é uma questão. A atitude que a torcida teve enquanto forma de apoiar o clube na pior, né? Mas eu acho que erraram muito ao se sujeitar a fazer esse papel de dar tapinha nas costas do presidente num ano tão horroroso para o São Paulo. Até se eles quisessem ter feito o desfile de bandeiras, eu até acho que foi uma coisa bonita. Se foi oferecida a oportunidade, eles poderiam ter aceito fazer o desfile de bandeiras, mas aquela manifestação pública de tamo junto pegou muito mal. E pegou muito mal pelo seguinte motivo: a torcida do São Paulo esse ano foi muito engajada, tanto que ela lotou o estádio o ano inteiro. Ela não representa mais a torcida do São Paulo. A organizada representa uma parcela da torcida do São Paulo muito importante para o São Paulo, porque apoia muito o São Paulo fora de casa. Mas assim, ela não representa toda a torcida do São Paulo, e o torcedor comum, obviamente, ele não tem a capacidade de se organizar para protestar. Então, por isso, os protestos da torcida comum são muito em cima de resultado de jogo. Se ontem, por exemplo, o Bahia estivesse ganhando o jogo, eu não tenho dúvida que surgiriam os gritos que todo mundo está sentindo falta. Mas o torcedor comum enfrenta muitas dificuldades para se manifestar dentro do estádio. Você hoje não entra com uma faixa dentro do estádio sem a polícia ficar te importunando para querer saber o que está escrito, o que é, o que não é. Eles examinam tudo. É muito inibido a manifestação do torcedor assim com faixas, que seria uma coisa assim que poderia dar uma visibilidade para o movimento de crítica à diretoria. Então restava mesmo o grito. E aí a gente estava num jogo de homenagem ao Lugano. Era inevitável o espírito de homenagem ao Lugano nesse jogo. E aí, politicamente, a diretoria de São Paulo se escorou nisso para se proteger e usou esse momento como um escudo, né, das críticas. E acho até que o fato do ingresso ter sido R$1 talvez tenha até colaborado um pouco. Mas eu acredito que o torcedor esse ano se manifestou de toda forma que pôde. O torcedor criticou, o torcedor foi ao estádio, o torcedor vaiou muito o time quando precisou vaiar, xingou muito quando precisou. E assim, o que ficou assim de sentimento para a maioria das pessoas
não houve aquele coro no estádio, né? Xingando o presidente, cobrando pelo ano tenebroso, né? Mas eu acho que isso não significa que não houve cobrança do torcedor. O torcedor cobrou o ano inteiro e pode ter certeza que vai continuar cobrando. Porque ninguém está iludido por um jogo que existia um motivo para homenagear um atleta. Ninguém está iludido. Então eu acho que, do ponto de vista da torcida no geral, o papel de cobrança de diretoria foi muito bem feito esse ano, na minha opinião. Agora, do ponto de vista das organizadas, eles se perderam ao dar tapinha nas costas do presidente. Porque o tapinha que merecia o presidente esse ano não era nas costas. A gente já falou sobre reestruturação de elenco não, da diretoria, de torcida, mas está na hora de falar de elenco também, né? Acabou o ano, ao menos do São Paulo, e vocês têm uma pequena lista aí de cabeça, quem deve sair desse São Paulo e por quê? Começar aí com André. Bom, vamos lá. Eu acho de verdade, até estava comentando com o pessoal hoje. Primeiro que eu acho, eu vou juntar, tá? Eu vou fazer um link do assunto. Que foi uma bênção São Paulo não ter classificado para Libertadores. Já começa daí. Concordo. Ia ser o para cagar o planejamento do ano inteiro. Então agora que tem como fazer um planejamento, a gente já sabe. Já foi falado que o São Paulo vai começar o ano com os meninos jogando no Paulista. A gente chegar assim, por exemplo, o Wellington nem merece ficar, não merece, o que tem que fazer? O Morato já renovou o contrato, eu acho que o Morato é um menino que não teve nenhuma oportunidade de mostrar nada, tem por que ficar, beleza. Agora, já que tá negociando, parece que tá muito forte a negociação do Vitor Ferraz, pra que manter o Buffarini e o Bruno? Entendeu? O Vitor Ferraz vem para ser titular, você tem um Militão ali que eu acho que não deveria ser mantido na lateral, porque o menino tem que ter o direito de jogar na posição de origem dele. Mas eu já começaria com essa de Bruno e Buffarini, pelo menos um dos dois, ou os dois de uma vez, poderiam vazar. O São Paulo precisa trazer um lateral esquerdo forte, porque se a gente for contar com o Reinaldo, gente, é meio preocupante, sabe? Não, eu acho que concordo que ele é muito melhor do que o Edmar, mas eu acho que o São Paulo tinha que trazer um cara legal ali. O Edmar era um que eu queria que sumisse do São Paulo assim agora, sabe? Por mim eu ia lá e ajudava, até pagava o Uber dele, mas já renovaram com o cara, não tem muito o que fazer. Agora, de verdade, por exemplo, você falou do Shailon, vocês falaram do Shailon, eu gosto do estilo de jogo do Shailon, acho que ele é questão de tempo. O Tomás é um que não dá pra entender por que tá ali, porque às vezes quem entrou até entrou legal, mas ele entra tão pouco, sabe? É tipo o Gomes é um que não tem motivo nenhum pra continuar no São Paulo ano que vem. Já que ele não tá jogando, então Tomás, Gomes, Bruno, Buffarini, galera, obrigado, vai jogar no São Caetano, vai jogar na Ferroviária, sei lá, algum lugar desses aí, porque não tem por que ficar. Eu concordo. De resto, eu acho que... Até porque eles estão onerando a folha. Exatamente, são jogadores caros, sabe? Não tem por quê. Entendeu? Se fosse um jogador que fala assim, não entra de vez em quando e faz uma coisa, não é. É jogador que a gente consegue repor com base. Então, se é para contratar, contrata um jogador que chegue, que assuma a posição. Eu acho que o foco principal agora deveria ser a manutenção do Jusilei e do Hernanes. É difícil, a gente sabe como que não é um negócio tranquilo, mas acho que deveriam focar nisso. E aí fazer contratação pontual. Sabe, outra coisa, não sei se alguém vai mencionar isso, mas o Jean, goleiro, o Jean tá vindo, deveria vir um goleiro mais experiente. Eu gosto do Jean, e acho que o fato dele ser novo é bom, porque o Sidão já é velho. Daqui a pouco, a gente não sabe como é que o Sidão vai rolar também pro ano que vem. E o Lucas Perry, por mais que se fale do Lucas Perry, imagina, bota o moleque pra jogar no Paulista. Ele faz o que ele fez agora nos jogos contra o Santos, tomando gol de meio de campo, não sei o que, sabe? Eu acho que queima o moleque em 2 minutos.
O moleque toma um gol desse no meio do Campeonato Paulista, acabou, moleque. Eu acho o Lucas Perry Julián, legal, o São Paulo tá buscando um goleiro que pode ter um futuro no clube. Exatamente. Deixa o Lucas, por exemplo, que fez uma venderam, largaram ele pro Paraná, pronto, campeão lá campeão não, se destacando lá, junto com o Maidana, que é um que tem que voltar. O São Paulo não pode abrir mão do Maidana de jeito nenhum. Pode abrir mão do Aderlan, entendeu? Pode abrir mão do Bruno Alves, mas deixa o Maidana. Acho que o São Paulo tem que começar a dar uma mesclada nisso. O jogador é caro, tá ali, não tá sendo utilizado? Legal, tchau, a gente sobe da base. Não lembro quem que falou dos caras que levaram assim, o Lugano, o Petros, o Hernanes, o Prato. A nossa sorte, o São Paulo saiu dessa zona de rebaixamento, deu uma crescida, porque a gente tem um elenco com caras com muito caráter. A gente não tem nenhum cara filha da puta dentro do elenco. Entendeu? Então isso faz muita diferença. Pra molecada que tá chegando, você vê um cara, o Lucas Prato, um Hernanes, um Petros, um Jusilei, o Sidão, cara. O Sidão é um cara muito cabeça, é um cara muito honesto, muito trabalhador. Pô, isso faz diferença. Então eu acho que é bem por aí. Pega quem não tá sendo utilizado, pega esse pessoal e manda embora. Desses nomes que você citou, eu vou discordar de dois. Me critiquem. O Buffarini, cara, eu não abriria a mão do Buffarini nem ferrando, cara. Hoje ele fez um texto no Instagram dele, cara, eu aplaudi o texto que ele fez. Foi pequeno, mas eu aplaudi. Ele reconheceu que ele não estava no momento bom, mas ele reconheceu que também ele não desistiu em nenhum momento do São Paulo. Ele não faltou, ele treinou firme, treinou forte. E eu acho assim, que ele deveria ser titular no lugar do Militão em muitos jogos, né? Cansa muito o Militão. Então assim, eu não abriria a mão do Militão, eu abriria a mão do Bruno, mesmo ele tendo uma estatística grande de melhor cruzamento, eu não abriria a mão do Buffarini. Eu acho que o Buffarini tem que ter um pouco mais de paciência, coisa que a gente não teve esse ano com quase nenhum jogador. E o Tomás, cara, eu não abriria a mão do Tomás. O presidente falou, ele jogou bem um jogo contra o Palmeiras e foi contratado. Não, o Tomás, ele é um bom meia, só que ele não teve sequência com o Dorival. Ele entrou em 4 jogos com o Dorival. Isso é um absurdo, cara. Você tem um meia ali. O jogo que ele fez com o Curitiba foi um jogo fantástico. Imagina se ele tivesse jogado aqueles 3 jogos que o Cueva estava fora, se ele tivesse entrado, sabe? Então, eu gosto do Tomás. Contra o Vitória, no primeiro turno, ele fez o gol e fez a jogada do outro gol, jogou muito bem também. O problema, meu ponto... Então, eu acho que esse é o ponto. O Tomás, ele não é ruim, mas o Tomás, com o Dorival, não tá encaixando, entendeu? O Dorival não quer escalar. Ele escala o Tomás quando no último jogo, pra entrar no meio do segundo tempo, quando, sabe, é um jogo que o Dorival, se ele pudesse, ele colocaria o roupeiro pra jogar, entendeu? Eu acho que o Tomás, como ele não tá sendo aproveitado, acho que esse é o ponto, né, da qualidade técnica dele. Um ponto principal, assim, primeiramente, é não perder os pilares fundamentais da equipe pro ano que vem. Isso é a missão número 1 do São Paulo. Porque, querendo ou não, errando demais, acertando pouquinho, conseguiram trazer 3, 4 caras pro time que estão fazendo toda a diferença. Arboleda, Petros, Jusilei, Hernanes. E pode até botar nessa conta o Marcos Guilherme, porque está sendo muito útil pro time. Então não pode perder esse pessoal de jeito nenhum. Os que vocês falaram que poderiam sair, eu concordo basicamente com todos. E eu acho que o São Paulo tem que focar em fazer 3 ou 4 contratações de jogadores experientes que venham justamente para ajudar a fazer os jovens a brilharem mais. Esses jogadores experientes, exatamente no nível de Jusilei, rodado como Jusilei, rodado como Petros. O São Paulo tem que pensar nesses caras não para pensar em comprá-los e vendê-los depois. O São Paulo tem que pensar nesses caras para trazer um ganho esportivo, para deixar o elenco mais forte, para ter um banco de reservas mais capacitado e justamente para dar
um respiro para essa molecada aparecer sem tanta pressão. Eu acho que uma das posições que eu acho que o São Paulo poderia olhar, se for contratar um goleiro, é trazer um goleiro desses que venha para ação, mas que sem a pretensão de vender ele depois para ninguém. Um goleiro que venha para, de repente, o Sidão ser o reserva desse cara. Um exemplo aqui que eu dou seria um Franco Armani, por exemplo, que é um baita goleiro, que seria um cara que não seria dúvida, seria um titular da posição que daria segurança para o time, e não seria um dinheiro mal investido, mas também não seria um jogador que viria para o São Paulo fazer dinheiro depois. Ele vem para ajudar o São Paulo a ganhar títulos, e através dos títulos o São Paulo fazer os jovens se valorizarem, ganharem títulos também, e lá na frente serem negociados por um valor justo depois de serem campeões. Então acho que o São Paulo tem que focar em 3 coisas: não perder gente boa, contratar poucos e bons jogadores experientes para ajudar esses titulares que a gente tem nessa missão de tornar o time mais cascudo, e também evitar contratar esses jogadores que vocês mesmos citaram, que não agregam nada, os Denilsons, os Marcinhos, jogador que a gente chega a pensar que tem empresário rindo à toa por aí, porque não é possível. Então, para ter o básico a gente faz em casa. É perfeito, eu concordo 100% com o que você falou. E se você for pensar no elenco do São Paulo, o time titular do São Paulo, hoje, fala assim, que posição que você fala, não, ali precisaria mexer? Talvez o Sidão, eu acho que sim, porque o Sidão ele é um cara gente boa. Pra mim, o Sidão lembra muito o Bosco. É um cara gente boa, que todo mundo gosta, é um cara muito de bom caráter, mas não é o cara pra ser titular. Entendeu? Mas por outro lado, a gente não quer ir longe do São Paulo, não é? Nunca, mas a gente quer se aposentar lá dentro. Exatamente. Um lateral direito. Eu acho As laterais são o calcanhar e a lateral de esquerda. São Paulo. Eu acho que são essas 3 posições. Porque Rodrigo Caio e Arboleda. O Rodrigo Caio evoluiu demais no final do segundo semestre. Eu acho que o Rodrigo Caio foi monstro. O Arboleda foi um grande acerto. E você manter Jusilei, Petros, Hernanes, Cueva, Marcos Guilherme e Lucas Prato, pelo amor de Deus, é um time muito forte. Sim. Sabe? Se a gente pode tirar alguma coisa de positiva desse ano terrível, é que a gente tem um esqueleto de time montado. Sim, é um esqueleto de time. A gente isso. Se isso for mantido, você consegue com poucas opções encorpar o elenco de forma a tornar esse time mais forte. E um esqueleto muito bom, né? Isso, então, eu acho que esse é a grande diferença, entendeu? E aí vai o nosso lamento, que a gente sempre lamenta, puxa, o Rogério Ceni não trabalhou com esses caras, né? O Rogério Ceni não trabalhou com esses caras, então é complicado. A diretoria precisa entender, ela achou o esqueleto de time, agora ela precisa não se complicar, ela precisa ser cirúrgica nas contratações. E aí vai um papel muito grande do técnico, porque o técnico tem que ser o cara que conduz isso. Porque se deixarem na mão da direção de futebol, um caminho perigoso. Precisa ser uma coisa conversada por mais de uma pessoa. Então a comissão tem que estar muito entrosada. Se o Lugano fizesse o papel de gerente de futebol, seria importante, porque também poderia ajudar a levar o pleito do treinador para a diretoria, né? Porque o São Paulo tem mania de achar que não precisa discutir com o treinador reforços. Eu acho isso um puta erro. Eu acho um dos maiores erros do São Paulo nos últimos anos é esse. Achar que diretoria contrata sozinho sem conversar com o técnico. Se você confia no técnico, você tem que conversar com ele o que ele pensa pro time, né? Senão o cara fica com o exemplo do Buffarini. Fica com o lateral que não usa. E falar em Dona Simone, palmas pra Dona Simone, por favor, porque ela é São Paulina nata. Não é que ela é São Paulina nada, ela tá defendendo o interesse do filho dela, né? Mas eu acho assim, ela, na verdade, ela defendeu o interesse do São Paulo nesse episódio, porque mesmo que ela tivesse a opinião que ela demonstrou, como mãe de jogador, e jogador hoje tá aqui, amanhã tá ali, ela tinha que ter convencido ele assim dentro de casa, porque realmente pro garoto pode ser prejudicial no futuro, tanta sinceridade da mãe.
O São Paulo foi excelente. O São Paulo foi excelente. A gente adorou o barulho que ela fez, mas assim, olhando pra carreira dele, assim, tanto que ele falou, pô, isso pode me prejudicar um dia. Porque hoje falou de um time e amanhã pode falar de outro, né? Fechar portas, né? Não, e assim, e falou de um time que, vamos lá, ela quer manter ele no São Paulo, só que ele não é titular. Porque ele por causa de cabeça, né? Simplesmente por causa disso, né? Nem por causa de questão técnica, por causa de mentalidade. Isso. Dizem que se perdeu na noite, né? Dizem, né? Então, e aí, se ele vai pro Corinthians com uma chance nova, num time muito acertadinho, um time redondinho, eu acho que ele se destaca. O Arana, por exemplo... Ele é muita bola, né? Ele é muita bola. Então, muita o Arana, bola, ele tem ele tem assim, o Arana falha na marcação, mas o Arana, o que ele foi importante na parte ofensiva do Corinthians foi absurdo. E o Júnior Tavares entraria nessa posição ali, sabe? Um time que já tá redondo. O bicho ia voar no Corinthians. Não, o São Paulo não podia perder ele pra eles, de jeito nenhum. Principalmente pra vir o Luca, né? A gente ia reforçar. Então, mas eu até acho o Luca bom jogador. Mas assim, se eles quisessem levar o Bruno pra... Mas eles não podem querer o Júnior Tavares, que é um cara que tem um potencial gigantesco. E assim, tá na cara que ia dar certo. Porque tá na cara que a hora que ele passar esse ímpeto juvenil de, né, deve ser do caralho ser jogador e ter a idade desses caras e poder fazer o que quiser da vida, entendeu? Dinheiro que não, vamos falar assim, não é tão fácil se segurar como assim a gente às vezes cobra. Deve ser do caralho, mas na hora que ele botar a cabeça no lugar, focar em treinamento e ser um pouco mais focado na hora do jogo, um pouco mais sério na hora que o jogo exige, pô, ele vai arrebentar, porque tecnicamente ele é um colosso, cara. Ele dribla, ele tem força física, ele é rápido pro porte físico dele, ele tem tudo pra... Então, é aquele cara assim, só precisa ser polido, porque é um diamante bruto, assim, a hora que o cara chegar um técnico que enfiar na cabeça dele alguns conceitos que ele precisa, assim, de profissionalismo, não de jogar bola, o cara vai arrebentar, Então seria uma perda absurda, cara, seria uma perda absurda. Falar que é o Casemiro da vida. É um bom exemplo, é um ótimo exemplo. Porque realmente a gente sabe que o problema não tá na bola que joga. Terminou o Cartola. Cada um aí com as suas pontuações. Eu fui mal esse ano, mas passei de 2.000 pontos, que era o primeiro objetivo. Ganhei dos meus amigos que estão aqui presentes. Mentira. Mas na nossa liga do São Paulo FCast a gente fez um sorteio e sorteio não, tô doidão. A gente fez a nossa liga e os 3 primeiros ia ter uma premiação. E os 3 primeiros foram... Quieto. Vamos lá. Em terceiro lugar ficou Mito... Não, vamos... Calma. Antes de você falar, começa pelo quinto. Fala o quinto lugar, porque a gente pode usar o... Não tem quinto. Não. Quinto é ruim demais, ninguém quer saber quem é o quinto. Não, é porque o quinto não ganha nada, a gente só queria usar que o quinto não ganha nada. Mas se o quinto aqui ficasse primeiro, ele não ia ganhar nada de qualquer jeito. Cara, não. Deixa eu começar. A gente tem que começar falando do 6º lugar. Não, porque o sexto lugar. Eu vou falar aqui dos campeões da nossa liga do. Em terceiro lugar ficou Mito Tricolor, o time da Pan Michelon, que liderou durante quase o campeonato inteiro e no final fez igual o Palmeiras e perdeu o título pro Flamengo. Em terceiro lugar, ganhei uma caneca exclusiva do nosso programa, toda personalizada com o nosso logo e com muito amor e carinho.
Parabéns, Pan. Terceiro local. O lugar. Segundo, Beto. Colocado é o JJJ Sport do Jefferson Braga. Parabéns, Sim. Jefferson. JJ, deve ser homenagem ao Juvenal Juventus. O segundo lugar ganha uma camiseta exclusiva e personalizada do nosso programa, do SPF Cast. Parabéns, JJJJ. Parabéns, sucesso. Saúde. É isso aí, seu danado. E o primeiro lugar, tô com local na cabeça. Primeiro lugar. Primeiro lugar ficou com o Potentado FC do Bruno Rezende. Sempre teve Bruno Rezende. Aí é o grande campeão aqui desse ano do Cartola do SPF Cast. Parabéns. Ele leva uma camisa oficial do São Paulo, que a gente vai decidir se é oficial ou é a retrô. A gente vai entrar em contato com você. Acho que você já entrou em contato, né, querido? Mas é isso aí, a gente vai entrar aqui em contato e você vai ganhar aquela camiseta do nosso tricolor amado paulista. Parabéns a você, Bruno, ao JJ, a Pan e a todos que participaram da liga. O ano que vem a gente tá aí. Tem mais um prêmio aqui, cara. Mas tem um prêmio honorário. Tem mais um aqui que é o troféu. O troféu não é só futebol. Isso, é isso aí. O troféu não é só futebol. Como o Hernandes ganhou de craque da galera, aqui também tem o time do Cartola da galera. E o time do Cartola da galera desse ano da liga do SPF Cast ficou em sexto colocado, é o Xoxota Pecoense. O seu prêmio, pode falar o prêmio dele? Seu prêmio é nada, né? Mas parabéns pela sua criatividade, parabéns por participar da nossa liga. Pegou Libertadores, o Xuxa Pecoense. Pegou Libertadores, tá lá. Né? Você vai ganhar um vale vintão. Se você for aqui de São Paulo, a gente conversa. Essa aqui não tava no script, mas eu já vou colocar agora. Você, Rafael Boy, criador do Xoxota Pecoense, está convidado a participar aqui do SPF Cast. Programa ou no começo do ano que vem, ou no final desse ano. A gente vai ver a melhor data aí e dá pra você participar aqui com a gente. É isso aí. Esse foi o Cartola, foi legal, participaram. E aí, André, Milton, vocês foram bem no Cartola esse ano? O Beto eu sei que foi mal. Cara, eu fiz 2000 e alguma coisa, mas... não... Quer ver? Vou até abrir aqui, velho, pra ver qual foi a pontuação. Essas rodadas do final foi uma bosta. Porque era aquela... Sabe o que acontece? As rodadas do final, eu fiquei com 2.150 pontos no final. Foi bom. Mas sabe o que acontece? As rodadas do final, eu tava participando de uma liga lá que valia cerveja na premiação. E o cara que tava na minha frente, você fala, o cara vai escalar os principais, né? Então, Hernanes, Rafael, René Júnior, sabe? Eu falei, eu tenho que botar o alternativo e torcer pro alternativo ser melhor que o dele, entendeu? Porque se eu escalasse igual, eu não ia conseguir alcançar nunca. Daí foi uma bosta. Se fosse espelho, aí por melhor que fosse, você ficava atrás. Exatamente, então tem que ir no alternativo. O alternativo sempre foi uma bosta. Sempre tem aquele jogador que ele imita no dia que você escala ele, 5 rodadas, ele negativa todas. Então, Fernandinho, adorava. Eu quando participei aqui ainda como convidado, eu já faço meu primeiro programa no time titular aqui. É verdade. Quero agradecê-los pela acolhida. E quando eu participei como convidado aqui de um dos programas, eu disse que minha meta era o G80, né? E fiquei aqui em 63º com 2.170 pontos. Tá bom, tá ótimo. Não, tá bom. O Beto tá por achando que ele foi o ruim. Eu também fui bem, eu dei uma vacilada. Já que uma liga que eu fui ainda campeão ainda, consegui ser campeão, não ganhei nada. Eu ganhei uma liga que eu tenho com os amigos. Por causa do gol do Otero no último minuto, eu passei por 0,50 o segundo colocado. Aí é pra matar mesmo.
tchau aí, que já foram bastante do nosso programa hoje. Então, primeiramente, agradecer aos meus amigos de bancada, agradecer ao pessoal que vem nos ouvindo, vem participando, vem comentando, vem essa toda a interação. É sempre importante todo o feedback que vocês não passam, seja por via redes sociais ou e-mail. Ficamos muito agradecidos. Então, agradecer a você. Se você não concordar com alguma opinião aqui, mande lá um recado nas redes sociais e a gente vai responder. Se a gente gostar, a gente responde. Se não gostar, também não responde, tá? Então é isso. Eu, William, agradeço por mais um programa e até a próxima. Valeu, obrigado. Agradecer a todos vocês mais uma vez pela participação. Sempre muito bom, muito divertido, muito bom falar do São Paulo. Num clima tão bacana. E que a gente possa ter um ano mais tranquilo, sem precisar ter uma ambulância do SAMU a cada jogo, né, esperando a gente morrer. Então, que ano que vem a gente possa, quem sabe, para começar o ano bem, tentar beliscar um paulistinha aí só para voltar a gritar campeão, mas seja um ano consistente pra gente e que seja um ano de muito crescimento pro SPFcast, pro São Paulo Mais, que tá indo de vento em popa também. Então, todos nós temos sucesso junto com o nosso São Paulo. Um grande abraço, galera. Valeu, galera. Mais um programa. Desculpem aí, eu sei que vocês esperam muito eu começar junto com vocês no programa, se eu conseguir só invadir no meio ali, invadir com um delay monstro pra atrapalhar meus companheiros, mas no final a gente se acerta. Queria parabenizar aqui o Milton, mais novo integrante aqui, ajuda a gente bastante desde o começo, parceiraço. Tamo junto. Igual o André também ajuda a gente, vira e mexe aí. Milton, muito obrigado por fazer parte aqui do nosso grupo e tenha a honra, encerre o nosso programa. Bom, valeu. Primeiro eu quero agradecer a vocês pela acolhida desde sempre, né? Desde lá dos primeiros programas como convidado, sempre me senti em casa aqui no cast. Eu acho que, como o André falou, é isso que torna bacana o bate-papo, né? E é isso que nos motiva a fazer o programa, e eu fiquei muito contente com o convite de todos vocês. Espero honrar a camisa aí do SPFcast. E também queria agradecer ao André pela participação hoje, por sempre estar colaborando aqui com o cast. Desejar muito sucesso para o SPFC+, porque os projetos são paulinos, eu vejo assim, a gente tem que torcer uns pelos outros, se ajudar, porque tá todo mundo querendo bem de São Paulo, querendo falar de futebol, querendo trazer uma vibe positiva para as coisas que envolvem o São Paulo, né? Porque para coisas negativas deixa os adversários, que já é suficiente. E queria encerrar a participação aqui hoje com as palavras que o Lugano deixou no Twitter dele, que é assim, realmente emocionante. Quem disse que as despedidas são tristes? Os dias mais felizes da minha vida profissional vivi no São Paulo. Cada um dá o que recebe, e logo recebe o que dá. Nada é mais simples, não há outra forma, nada se perde, tudo se transforma. Lugano. Abraço.